Estatuto de Maricá, artigo 71 a 92. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 2. Das vantagens. Seção 3. Das gratificações e adicionais. Artigo 71. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais. Inciso 1. Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência. Inciso 2. Gratificação natalina. Inciso 3. Gratificação pró-representação de gabinete. Inciso 4. Gratificação pelo desempenho de cargo técnico ou científico. Inciso 5. Gratificação de produtividade fiscal. Inciso 6. Gratificação para regência de classe. Inciso 7. Gratificação de difícil acesso. Inciso 8. Adicional por tempo de serviço. Inciso 9. Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 10. Adicional para prestação de serviço extraordinário. E, inciso 11. Adicional de férias. Subseção 1. Das gratificações pelo exercício de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência. Artigo 72. Ao funcionário investido em função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, é devida uma gratificação pelo seu exercício. Parágrafo 1º. Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir dos vencimentos dos secretários municipais. Parágrafo 2º. A gratificação prevista neste artigo incorporar-se-á a remuneração do funcionário na proporção de 1/5 por 1 ano de exercício da função de direção, chefia, assessoramento ou assistência a partir do 6º ano, até o limite de 5/5 na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 3º. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão, de que trata o artigo 12, inciso E, inclusive quando exercido por funcionário. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 73. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o funcionário faz jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 74. A gratificação será paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Juntamente com a remuneração de junho, será paga como adiantamento de gratificação natalina metade da remuneração ou provento recebido no mês anterior. Artigo 75. O funcionário exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 76. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias. Subseção 3. Da gratificação por representação de gabinete. Artigo 77. A gratificação por representação de gabinete é devida ao funcionário investido em cargo de direção, assessoramento e assistência superior e intermediário,
bem como aqueles que vierem a representar o município judicial e extrajudicialmente. Parágrafo único. Os percentuais a serem pagos serão arbitradas pelo prefeito municipal em ordem decrescente a partir do cargo de secretário. Subseção 4. Da gratificação pelo exercício de cargo técnico ou científico. Artigo 78. O funcionário investido em cargo de carreira técnico ou científico será devida uma gratificação pelo efetivo e exercício do cargo. Parágrafo único. Os percentuais da gratificação que trata este artigo será estabelecida em ordem decrescente a partir do cargo de secretário municipal, procurador, de diretor, que farão jus a 50% e 40% chefia intermediária e demais cargos. Artigo 79. Considera-se cargo técnico ou científico para efeito desta lei. Alínea A. O cargo de carreira para cujos exercícios seja exigida habilitação em curso legalmente denominado como técnico de grau médio ou superior de ensino. Alínea B. Os cargos de secretários, procuradores e diretores, chefia intermediária e assessoramento superior. Subseção 5. Da gratificação de produtividade fiscal. Artigo 80. Os funcionários do grupo fiscal terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos, conforme estabelece o artigo 37, inciso 18 da Constituição Federal, e farão jus a perceberem a gratificação de produtividade fiscal com base na Lei nº 225/81. Parágrafo único. O prefeito municipal regulamentará com decreto as tarefas e forma de pontuação para verificação da produtividade fiscal. Subseção 6. Da gratificação por regência de classe. Artigo 81. A gratificação por regência de classe será paga aos membros do magistério municipal em razão do efetivo exercício em sala de aula na forma do regulamento. Parágrafo único. O percentual da gratificação que trata o presente artigo será de 20% sobre o vencimento do funcionário, elevando-se em 1% a cada ano de efetivo exercício do magistério na forma do regulamento. Subseção 7. Da gratificação de difícil acesso. Artigo 82. A gratificação de difícil acesso será devida ao funcionário municipal que for lotado em unidade de serviço municipal, assim designado pela administração por decreto. Parágrafo único. O percentual da gratificação que trata o presente artigo será de 20% sobre o vencimento do funcionário. Subseção 8. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 83. O adicional por tempo de serviço será conferido ao funcionário em razão da tabela abaixo, incidindo sobre a remuneração de que trata o artigo 46, parágrafo 3º desta lei. 3 anos de exercício, 10%. 6 anos de exercício, 14%. 9 anos de exercício, 18%. 12 anos de exercício, 22%. 15 anos de exercício, 25%. 18 anos de exercício, 30%. 21 anos de exercício, 32%. 24 anos de exercício,
35%, 27 anos de exercício, 40%, 30 anos de exercício, 45%, 33 anos de exercício, 50%. Parágrafo único. As categorias de funcionários que gozam de aposentadoria especiais com tempo de serviço reduzido terão fixadas as suas tabelas por ato a ser baixado pelo Poder Executivo com critério proporcional. Subseção 9. Do adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas. Artigo 84. Os funcionários que executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Artigo 85. O funcionário que fizer jus ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade deverão optar por um deles. Parágrafo único. O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade cessam com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 86. É proibido à funcionária gestante ou lactante o trabalho em atividade ou operações consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Artigo 87. Na concessão dos adicionais de penosidades, insalubridades e de periculosidades, serão observadas as situações específicas através de processo regular e obedecerá o percentual de 20% do cargo efetivo. Parágrafo único. O adicional de insalubridade por trabalho com raio-x ou substância radioativa corresponde a 40% do vencimento do cargo efetivo. Artigo 88. Os locais de trabalho e os funcionários que operam com raio-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos em controle permanente, de modo que as doses de radiações ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na Lei Federal. Parágrafo único. Os funcionários a que se refere este artigo devem ser submetidos a exame médico periódico. Subseção 10. Do adicional do serviço extraordinário. Artigo 89. Os serviços extraordinários serão remunerados com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo 1º. Em se tratando de serviço noturno, o valor da hora será acrescido de mais de 20%. Parágrafo 2º. Compreende-se como trabalho noturno aquele que ultrapassar de 22 horas de um dia, limitando-se até às 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 3º. Compreende-se como serviço extraordinário a participação do funcionário de carreira em comissão de inquérito, membro de banca examinadora, comissão especial de concurso ou outras designações especiais, quando nomeada pelo prefeito municipal. Artigo 90. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas diárias. Parágrafo único. Se ultrapassar o disposto no artigo anterior. Subseção 11. Do adicional de férias. Artigo 91. Independentemente de solicitação, será pago ao funcionário, por ocasião das férias,
um adicional de pelo menos 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Parágrafo único. No caso do funcionário exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Artigo 92. O funcionário, em regime de acumulação lícita, perceberá o adicional de férias calculada sobre o vencimento dos 2 cargos.